Preparei para a gente hoje. Primeiro, eu quero começar um aquecimento com textos curtos, joia? Mostrar para vocês níveis de textos diferentes, beleza? A gente vai fazer uma brincadeira aqui, vocês vão avaliar alguns textos. Os textos que eu trouxe são textos reais, de candidatos que fizeram a Federal do Paraná. Então, são textos curtos, fáceis de ler, a gente consegue entender qual é a proposta e a gente vê como que está essa qualidade do texto. E na aula de hoje, eu quero abordar com vocês como que a prova do Enem é corrigida. Por que eu gosto de fazer isso? Porque você sabendo quais são os critérios, sabendo quais são as regras, você se dá bem no jogo, entendeu? Então, sabendo quais são os critérios, sabendo exatamente como essa correção é feita, fica mais fácil para vocês chegarem para a prova e saber, olha, eu estou dentro daquilo que é pedido, né, pela banca do Enem. Vocês, não, o pessoal que está terceirão, temos terceirão e segunda série aqui, não é isso? Né? Então, o pessoal que está em segunda série, terceirão, já sabe. Quando você se propõe a prestar o vestibular, a primeira coisa que você tem que saber é o que a banca daquele vestibular, o que a banca daquela faculdade, daquela universidade cobra. Porque cada banca pensa de um jeito diferente, né? É claro, tudo é texto. Um bom texto no Enem vai ser um bom texto em qualquer lugar, não é isso? Mas cada banca tem algumas peculiaridades que você tem que levar em consideração, saber como que esses professores pensam a correção dos textos. E com o Enem não é diferente, né? Então, se você quer, né, entrar nas cabeças, não se preocupar, escolher, né, a universidade, a faculdade em que você vai estudar, você tem que tirar aí uma nota de 870, 900 para cima, né? Com uma nota mais ou menos por aí, e não é difícil de tirar essa nota na prova do Enem, né, na redação do Enem. Se você tiver uma nota mais ou menos por aí, né, no geral, você consegue, com certeza, encontrar uma vaga em uma boa faculdade, uma boa universidade e assim por diante. Beleza? Então vamos lá, vamos tentar entender. Bom, primeira coisa, que a preparação de vocês já começou, não é isso? Deixa eu ver aqui se eu consigo passar. É óbvio que não. Vamos lá. Foi. Bom, então a preparação de vocês já começou. Aliás, nem parou, né? Então, vocês estão tendo videoaula, não estão? Estão acompanhando, estão estudando em casa. É um desafio, né? É difícil estudar em casa, né? Tem a cama, tem a geladeira, tem a televisão, né? Tudo é mais interessante a hora que começa, né, o professor falar na videoaula. Então, é complicado. Mas esse desafio ele está sendo superado. Eu penso da seguinte maneira: quem sobreviveu a 2020 não tem o que derrube, né? É um povo diferente que vem, né? 2001, o pessoal que vai entrar em 2021 nas universidades aí é um povo que é guerreiro mesmo. É a chance de você entrar numa boa, né? Numa boa faculdade, numa boa universidade. Por quê? Porque a gente consegue perceber que nem todo mundo está tendo as mesmas oportunidades que nós temos de ter a videoaula e assim por diante. Então, é a hora de você se colocar bem colocado no curso que você quer. Beleza? Então, essa preparação, ela continua acontecendo, né? Simulado, prova, grupo de estudo, né? Grupo, às vezes, até tira dúvida pelo WhatsApp, esse tipo de coisa. Então, quem não parou, né, tá na frente, tá conseguindo. Ou seja, para vocês, esta cena aqui não existe, né? Não tem ninguém aqui desesperado, ou tem? Tá tranquilo, né? Tá de boas, tá todo mundo estudando, tá todo mundo sossegado. Muito bem. Vamos tentar entender a prova, então. Vamos tentar entender a prova do Enem, beleza? Então, primeira coisa que a gente precisa levar em consideração na prova do Enem como um todo é que é uma prova de muita leitura. Joia? Já fizeram o simulado do Enem? Joia? Então, vocês já sabem mais ou menos como é que funciona, né? Então, é uma prova de muita leitura, de muita paciência. Você tem que estar fisicamente, psicologicamente e intelectualmente preparado. Você tem que ter essas três coisas muito... Porque é difícil, né? Ficar ali várias horas sentado. Estava conversando com o Marcelo, aqui a gente vindo de Guarapuava hoje. Deu 2 horas de viagem e o banco começou a ficar... né? Começou a incomodar. Isso aqui é no carro, acolchoado, ar-condicionado e assim por diante. Então, você está fazendo uma prova, você tem que estar acostumado
né, a ficar sentado fazendo aquela prova durante grande tempo. Então, a parte, né, física é importante. Quando a gente fala da parte psicológica, é justamente assim, né, você está tranquilo, saber que estudou tudo e assim por diante, e a parte intelectual, que é a tua, né, a leitura e interpretação, principalmente. Daí, não vale isso só para a redação. Na redação, um dos elementos, inclusive, da correção é justamente essa questão da interpretação. Mas a prova como um todo é muito interpretativa, né? Tem questões ali, mesmo das áreas das exatas, que você lê a questão e fica desconfiado da questão, né? Você olha para a questão e fica pensando assim, mas não pode ser só isso, não pode ser tão fácil assim. Tem algumas questões que são realmente muito fáceis dentro do Enem. E a redação, ela não foge muito dessa tendência, ela não tem grandes dificuldades, beleza? O que acontece? Como ela está pensando no nosso jeito de ler, ela quer que você tenha uma leitura diferenciada daquela leitura do dia a dia, né? O que acontece no dia a dia? São mensagens curtas, né? Seja Facebook, seja WhatsApp ou qualquer outra rede social que você utilize, a gente está muito acostumado com muita informação, com textos muito curtos, não é isso? Costumo dizer que talvez a funcionalidade do Facebook menos utilizada é aquele ler mais, sabe? Tanto é que quando o cara vai, né, fazer um texto um pouquinho maior lá no Facebook, por exemplo, ele já começa o texto dizendo, senta que lá vem textão. Não tem isso? Né? Que o povo fala, senta que lá vem, ou seja, né, tenha paciência porque agora eu vou escrever. E daí aquele ler mais dificilmente a gente clica, concordam? A gente quer ver fotinha, né, e stalkear os, né, o boy magia lá e assim por diante, né? Então é isso que a gente quer ver a coisa acontecer. Então textos mais longos no dia a dia, a gente não está acostumado, né, a sentar para ler. A maioria das pessoas não está acostumada a sentar para ler. O Enem quer esse leitor que consegue sentar, fazer uma leitura reflexiva e na redação transformar essa leitura reflexiva em um apanhado de conhecimentos. Tá? Basicamente é isso. Então, o Enem ele quer que você leia um texto e consiga correlacionar esse texto lido com todo o conhecimento que você adquiriu durante, principalmente, o teu ensino médio. Tá? Então, é a hora, né? Eu digo que a redação de qualquer vestibular, de qualquer prova que você vai fazer, a hora da redação é a hora de você mostrar realmente quem você é. Né? Tudo aquilo que você estudou pode, e no Enem deve entrar na prova, na parte da argumentação, por exemplo, da qualidade argumentativa. Tá certo? Então, esse jeito de ler. Se o jeito de ler no dia a dia é diferente, obviamente o nosso jeito de escrever no dia a dia é diferente, né? A pergunta que parece absurda, né? Se vocês sabem escrever, é claro que vocês sabem escrever, mas vocês sabem quais são as regras, quais são as normas para essa prova? Porque as regras da língua portuguesa vocês já sabem, pelo menos desde ali os 7 anos de idade, vocês já sabem o que é fazer um texto em língua portuguesa. Né? Primeiramente na parte oral, daí depois você vai adquirindo a escrita, mas a parte das regras do que é a língua portuguesa e como se comunicar em língua portuguesa, vocês vêm aprendendo desde que vocês entraram num núcleo familiar, tá certo? Mas quando eu vou para uma prova, eu tenho então que saber exatamente aquilo que a prova pede, beleza? Muito bem. Então vamos lá, vamos começar com algumas coisinhas aqui. Eu vou fazer uma primeira abordagem com vocês de textos que não são textos que caem no Enem, beleza? Mas eu quero que vocês entendam quais são os níveis de candidatos que se propõem a fazer a prova. Joia? Beleza? E, de certa forma, eu quero que você se compare com esses candidatos. Ok? Para você tentar entender mais ou menos como que as coisas funcionam. A primeira abordagem que a gente vai fazer é de um texto comentado, né? Um comentário de um texto desse cara aqui, que é o Bjorn Lomborg. Tá? A proposta que eu vou mostrar para vocês aqui é uma proposta de resumo. Né? No Enem não cai resumo, mas a tua capacidade de resumir as ideias dos textos base é importante.
né? Existe a possibilidade de você, de alguma maneira, se valer do texto base para poder, né, ir para a tua prova. Você não pode copiar nada do texto base, isso zera a prova no Enem. Né? Você não pode copiar dados do texto base, tem que tomar muito cuidado com isso, joia? Mas saber ler um texto e sintetizar esse texto dentro da tua cabeça, para não se perder do tema, para não se perder, né, do rumo do texto, é importante. Então, vamos tentar entender como que alguns candidatos veem esse tipo de texto, que é um texto de resumo, beleza? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é a leitura do texto base, beleza? Quero que vocês me acompanhem, tenham um pouquinho de paciência, são uns 3 ou 4 slides de leitura do texto base. Então, o texto base dessa prova era esse aqui, ó. O texto é tudo mentira. Vocês me acompanham? Então, vamos lá. O texto dizia assim: há 3 anos, quando decidiu escrever um livro questionando dados que sustentam as causas ecológicas, o estatístico dinamarquês Bjorn Lomborg mal poderia imaginar a fúria que seu trabalho iria despertar entre os ambientalistas. Best-seller na Europa e nos Estados Unidos, o livro O Ambientalista Cético, inédito no Brasil, defende que tanto do ponto de vista ambiental quanto do social, o planeta nunca esteve tão bem e que a tendência é só melhorar. Computando ideias estatísticas de governos, da ONU e de outros institutos de pesquisa, Lomborg afirma que a humanidade não precisa se alarmar com o efeito estufa, os buracos da camada de ozônio, a chuva ácida e o desmatamento da Amazônia, para citar apenas algumas das causas dos ecologistas. Ele acredita que os governos e a iniciativa privada já estão agindo para corrigir os estragos cometidos contra a natureza e acusa de apocalípticos e inconsistentes os que discordam da sua análise. Eis algumas declarações polêmicas de Lomborg. E agora a gente tem 3 declarações dele. Vai lá. Primeira: no caso de países emergentes, garantir as necessidades básicas da população, produzir bastante comida, pode ser mais importante do que o meio ambiente. É verdade que o número de famintos vem caindo no mundo, mas ainda precisa cair mais. De acordo com a ONU, em 2010, ainda haverá dos 680 milhões de famintos no planeta, e além de tirar as pessoas da pobreza, é preciso garantir saúde e educação. Apenas quando você não tem que se preocupar em conseguir a próxima refeição, é que pode começar a se preocupar com o meio ambiente. Se quisermos que uma floresta permaneça intocada, essa será uma grande vantagem para muitos animais, mas uma oportunidade perdida para plantar comida. Segunda afirmação: o que deve nortear as decisões que afetam o meio ambiente são os direitos dos seres humanos e não dos animais. As pessoas debatem e participam dos processos decisórios, enquanto pinguins e pinheiros não. Logo, o nível de proteção que essas espécies receberão vai depender das pessoas que falam em nome delas. E como algumas pessoas vão valorizar mais algumas plantas e animais, esses não podem receber direitos especiais em detrimento do direito dos outros seres humanos. Isso pode parecer egoísta da parte do homem, mas é importante notar que essa visão antropocêntrica não consiste automaticamente em negligenciar ou eliminar outras formas de vida. Os homens são tão dependentes de outros seres vivos que muitas espécies terão o seu bem-estar garantido. E a última afirmação dele: se eu pudesse escolher o melhor ambiente para viver, teria nascido agora mesmo, ou um pouco mais no futuro. As pessoas se imaginam vivendo num ambiente intocável, na pré-história, mas esquecem que a média de vida por lá era de apenas 20 anos. A luta por comida era dura e muitas vezes a natureza era a nossa inimiga. Somente hoje, quando contamos com a tecnologia para viver em média 67 anos, podemos nos preocupar com a preservação. Ao mesmo tempo, somos 6,2 bilhões de pessoas no planeta, marchando para 9 bilhões em 2050, o que certamente causará problemas. Contudo, acredito que a vida poderá ser melhor. Então, essas são as afirmações dele. Você pode até não concordar, mas aqui eles estão pedindo um resumo. E quando você vai para um resumo, você não pode dar opinião nenhuma, joia? E você tem que se manter no texto que você leu. Então, trabalhar com a ideia de resumo, né? Quando você pega lá, quando você vai estudar temas, por exemplo, você vai estudar temas para o Enem, você vai fazer várias leituras.
Então, trabalhar com um resumo desses temas é importante para você conseguir pegar vocabulário dentro daquele tema, né? Conseguir identificar argumentos dentro daquele tema e assim por diante. Vamos ver o que 3 candidatos da UFPR fizeram enquanto resumo. O comando era muito simples, tá? O comando dizia simplesmente isso aqui, ó. Quer ver? O cara chegou lá na prova e leu o texto, ó. Elabore um resumo, no máximo 15 linhas, do texto acima. Era só isso. Então, se tinha o texto, fala assim, faça um resumo, beleza? Vamos ver 3 candidatos. Na Federal do Paraná, o que acontece? Eles pontuam a prova de 0 a 6, sendo que 0 é 0 e 6 é a nota máxima, equivale a 100, beleza? Tá joia? O que eu quero que vocês façam? A hora que a gente terminar de ler o texto, eu quero que vocês digam, olha, de 0 a 6, qual é a nota que você dá para esse texto? Tudo bem? Vamos lá. Então, primeiro texto tinha isso aqui, ó. Dizia assim, best-seller de Bjorn Lomborg, o ambientalista cético, causa polêmica entre ambientalistas. O dinamarquês revela que não há necessidade de alarme ambiental. Ele ainda critica de maneira negativa os ecologistas que cultivam pânico. Diz que há problemas sociais mais sérios a serem resolvidos pela humanidade. O estatístico dinamarquês valoriza os direitos humanos, colocando o homem como ser de maior valia. Porém, não tira a importância dos outros animais. Faz uma comparação histórica da qualidade e prova que está em boa época para viver, porém, poderá ser melhor. O que está nesse texto, estava no texto base, sim ou não? Sim? Joia. De 0 a 6, que nota vocês dariam? Pode falar. Não tenho medo, não está valendo nota para vocês. Só digo, na percepção de vocês, de 0 a 6, quanto vocês dariam para esse texto? Um silêncio constrangedor na sala nesse momento. Eles estão com medo de conversar comigo, não mordo. O que vocês acham? Uma resposta já serve, daí eu já posso continuar. Ninguém? 4? Joia, beleza, tá. Então você acha que vale 4 esse texto aqui. É claro que fica difícil para você dar essa primeira nota, porque você não sabe como é que estão os outros. Concordam? Vocês não sabem quais são os próximos textos. Então uma coisa que tem que ficar claro na cabeça de vocês. Quando um professor está numa banca, quando o professor está fazendo a correção de uma prova, apesar de ter todos os critérios que uma prova tem que ter, como o Enem, por exemplo, que é uma prova nacional, tem toda uma organização de critérios para que a prova seja corrigida, né? Para que seja mais ou menos uniforme a correção. Joia? Apesar disso, o professor, quando ele está corrigindo, ele não consegue não comparar. Ele vai ler um texto, e daí quando ele leu um texto e deu 8. Aí ele pegou e leu o próximo e fala assim, putz, aquele não valia 8. Né? Porque esse aqui está muito melhor. Né? Então, assim, não dava para ter dado 8 no outro, porque esse aqui está melhor do que o primeiro. Então, assim, toda vez que a gente vai fazer a correção de um texto, a gente faz essa correção comparativa. E fica mais fácil de entender como é que funciona, né? Como é que funciona os candidatos daquele certame, daquela prova. Joia? Então, se aqui você deu 4, vamos ver o que vem no próximo texto. O próximo texto diz assim. O segundo aluno escreveu isso aqui. Conforme o texto retirado da Superinteressante, o livro publicado por Bjorn Lomborg vem despertando críticas pesadas dos ambientalistas. Em sua obra, Lomborg afirma que não há necessidade de preocupação com os desastres ambientais que vêm ocorrendo, pois, segundo ele, o ambiente global está bem e só tende a melhorar. Em suas declarações, ele defende que não é racional nos preocuparmos com animais e florestas enquanto há milhões de pessoas passando fome. Lomborg também admite que enxerga problemas em função do crescimento acelerado da população, mas que mesmo assim, se dependesse dele, escolheria nascer agora ou mais adiante, quando, segundo o autor, a vida será ainda melhor. E agora? Esse texto em comparação ao primeiro, está melhor ou está pior?
Melhor. Estão percebendo como vocês sabem o que é um bom texto? Esse texto está melhor. Como é que se sabe disso? Vocês perceberam que o texto anterior, ele tinha frases que faziam sentido, mas elas não estavam interligadas entre si? Não estavam, né? Não tinham liã, não tinha uma ligação entre elas do começo até o fim. E o que faz com que isso aconteça dentro de um texto? Que você bata o olho num texto, bata o olho no outro e fala, nossa, isso aqui está muito melhor. É justamente os elementos de conexão, os elementos de remissão, né? A escolha daquilo que vai para o texto e aquilo que não vai para o texto. Joia? Se no primeiro vocês deram 4, quanto que vocês dariam para esse aqui? Você, não é ela que falou, né? A nossa futura professora de português aqui. Nossa senhora, que tristeza que me deu agora. Ela fez, é. Estamos em extinção. Vamos lá. Diga aí, quanto você daria agora para esse aqui? 5? 5, vai ser daquelas professoras ruins, né? Do tipo, o texto tá legal. 5, porque 10 ninguém merece. Beleza, tá certo, é isso aí. Então 5, joia. Mais alguém quer opinar agora, que vocês têm aí 2 textos? Quantos vocês dariam para esse texto? É sempre assim? Eles são quietinhos desse jeito? Não! Estão com medo de mim, eu acho. Então, vamos lá. Bom, vamos ver o aluno 3, então. O aluno 3 escreveu isso aqui. A vida é sem dúvida preciosa. Concordo com ele. Só que isso não está no texto base, né? Não é isso? Essa afirmação não estava no texto base. O ser humano tem valor inestimável. Concordo também. Mas isso também não estava no texto base. Joia? Não há comparação entre o homem e o leão. Cara, é um resumo. Eu quero saber de onde é que ele tirou esse leão. Porque lá no texto base, no máximo, tinha pinguim. Né? Beleza. Porém, deve-se ter cuidado em mandar certos recados. A produção de alimentos é suficiente no momento, o que está errado é a distribuição do arrecadado. As pessoas estão morrendo porque o outro tem dinheiro e pode comprar arroz e feijão, mas o pobre coitado nada tem para um pão. Florestas são queimadas, animais entram em extinção, a poluição cresce a cada ano e o problema não é a alimentação. É como viver em um mundo onde não há mais árvores, onde a camada de ozônio foi destruída e a indústria modernizada para uma nação que não tem arroz nem feijão? Termina com uma pergunta e daí você fica, até achar esse caboclo para poder dar a resposta. O que é isso aqui? Isso aqui é um aluno que sequer sabe o que é um resumo, nunca fez um resumo na vida, né? Não teve alguém que orientasse, ele falasse, viu, o resumo tem isso aqui e não tem isso aqui. É quase uma poesia, né? Você percebeu? Né? Tem um ritmo, tem uma rima aqui, né? A gente tem aqui um novo Mário de Andrade, né? A gente tem aqui mas isso aqui não é um resumo. Quanto que vocês acham de 0 a 6, quanto que esse texto ganhou de nota? 0. Por quê? Porque ele não seguiu aquilo que o comando pede. Então não tem como, joia? Então assim, na avaliação de vocês, então vocês deram 4, 5 e 0, não é isso? Então vamos lá, vamos ver qual é a avaliação que a banca tinha dado. O primeiro, 3, beleza? Que vocês tinham dado 4. O segundo ficou com nota 5, beleza? E o terceiro, como vocês mesmos já falaram, ficou com nota 0. Joia? Então percebam, vocês conseguem mais ou menos identificar o que é um bom texto. Vamos sair agora desse texto, que é um texto de resumo, e vamos para um texto que é um texto opinativo. Beleza? Tá joia? Então vamos tentar entender como é que funciona. Também texto curtinho, tal. Temos aí um texto base, né? O bom é que sempre tem texto base. O texto tem como mote, né? Tem como tema a questão da violência no trânsito. Beleza? Tá joia? Então, o texto base é assim, está dividido em 2 partes aqui. Depois eu mostro ele inteiro para vocês. O texto dizia assim: segundo o mapa da violência 3 da Unesco, publicado este ano, na faixa que vai de 15 a 24 anos, em 2000 morreram
6.414 jovens em decorrência de acidentes de trânsito no Brasil, o que representa 21,8% do total de mortes pela mesma causa naquele ano. De acordo com dados da CET, Companhia de Engenharia de Tráfego, de 1999, as colisões fatais em São Paulo, 40% dos mortos estavam na faixa etária de 16 a 25 anos. A maior incidência de acidentes com pessoas dessa faixa etária ocorre das 18 de sexta-feira até domingo de manhã, sendo o pico na virada de sábado para domingo. Intendente do Centro de Treinamento e Educação de Trânsito da CET. E a segunda parte do texto, essa aqui. Agora veja os dados gerais da cidade de São Paulo. A cada 2,6 minutos é registrado um acidente, 9,4 morre um ocupante de veículo, 11,7 uma pessoa fica ferida, 21,1 acontece um acidente com vítimas não pedestres, 44,3 acontece um atropelamento e 46,4 minutos um pedestre é ferido. E o comando era bem sossegado, bem tranquilinho. Ele dizia o seguinte: com base nas informações acima, então quando ele fala assim, com base nas informações acima, ele está dizendo, utilize as informações acima, né? Ele não está falando a partir do texto. Quando eu falo a partir do texto, eu estou falando assim, ó, deixa o texto de lado e crie outro, com o mesmo tema. Ele está falando com base nas informações. Com base nas informações, elabore um texto de até 10 linhas em que você prove a necessidade de mudança desse quadro. Esse comando é interessante pelo seguinte, ele diz para você qual é a tese, ele diz para você o que tem que ser comprovado. Ele fala, faça o texto para provar a mudança a necessidade de mudança desse quadro. Joia? No Enem, isso não vai acontecer. Né? Ele vai pedir para você falar sobre o tema, falar sobre o assunto, mas ele não vai te dar a tese pronta. Joia? Você que tem que escolher o que você vai defender quando você vai para o texto. Joia? Mas serve para a gente entender como é que funciona essa questão do uso dos dados dentro do texto. Vamos lá. De volta. Aqui eu não vou fazer separado. A hora que a gente terminar de ler, você já dá uma nota para ele. Combinado? Joia? Beleza. O grande número de mortes ocorridas em acidente de trânsito no Brasil expõe a necessidade de elaboração de leis e medidas mais rígidas para reverter esse quadro. Então a tese está ali, né? Ele já falou que o quadro tem que ser revertido, tem que ser mudado. Tá. Segundo dados da Unesco, do total de mortes causadas por acidentes de trânsito, 21,8% dos jovens são de jovens entre 15 e 24 anos, o que representa 6.414 falecimentos. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego, só na cidade de São Paulo, a cada 2,6 minutos, um acidente é registrado, sendo que morre um ocupante de veículo a cada 9,4 minutos. Se esses índices já são altíssimos para uma cidade brasileira, imagine os dados referentes a toda a nação. Beleza? Quanto vocês acham que vai isso aqui? Ele falou o que é a tese? A tese pedida pelo comando, ele falou? Falou. Ele utilizou os dados dos dois textos, das duas partes do texto? Utilizou. Conseguiu dar uma conclusão para o texto dele? Sim ou não? Joia? Chega no 5 isso aqui? Dá para chegar, né? Beleza? Então, a banca avaliou esse texto na nota 5. Joia? Perfeito? Quase ali, né, no topo da possibilidade de ranqueamento. Muito bem. Vamos ver um próximo texto, aluno 2. Vamos ver o que esse aluno fez. Com base nos dados apresentados pelo CET, Companhia de Engenharia de Tráfego, nota-se um grande número de jovens que morrem decorrentes de acidentes de trânsito e esse quadro tem que mudar. Morrer no trânsito é uma falta de responsabilidade, não em todos os casos. Apesar de estar em alta velocidade, distraído, conversando ou principalmente bebado, pode ser fatal. Isso, está rindo, né? E isso reproduz no cotidiano o que o CET constatou que a maioria dos acidentes ocorre na sexta-feira, depois das 18 horas, até o domingo de manhã,
onde e quando as pessoas saem, se divertem e esquecem dos compromissos. E aí? Em relação com o primeiro, vocês conseguiram identificar quais são os problemas? Primeiro que está faltando acento em algumas coisinhas aqui, né? Está faltando pontuação, né? Principalmente ali no final do texto. Não é isso? Joia? Quanto que vocês acham que esse texto levaria na prova? 2? Joia. Então vamos ver. A banca deu para esse texto 2. Joia, ela acertou na mosca. Então percebam, vocês conseguem identificar onde que está a qualidade textual e onde é que não está. Esse texto está ruim, mas tem gente que consegue fazer pior. Quer ver? Eles começam a rir antes de mostrar o texto, né? Olha aqui, ó. Presta atenção. Programas de conscientização estamos tendo diversos, por isso a questão de a violência ter um índice tão grande de mortes, principalmente entre jovens, se dá pela irresponsabilidade de uma geração carente de uma identidade de valores, pois não respeitam a própria vida, quem dirá os dos outros, já é reflexo de uma educação de base sucateada e absorção do lixo, dos lixos dos Estados Unidos e principalmente impunidade. A gente não sabe o que comentar de um texto desse, né? Beleza? Percebam que ele tem um erro que é fatal para qualquer texto. Vocês perceberam que isso aqui não é um texto, né? Não é um parágrafo, isso aqui é uma frase. Bem mal feita, diga-se de passagem, mas isso é uma frase, começa com letra maiúscula lá no final e termina com um ponto final só lá na última. Você tem que tomar muito cuidado dentro do teu texto no Enem, por exemplo, como você vai fazer um texto muito maior, você tem que tomar cuidado com essas frases. Tem um teórico, né, da língua portuguesa, que é o Otton Garcia, que chama essa frase aqui de frase centopaica. Ele diz, essa frase parece uma centopeia, né? Tem um começo, tem um fim e no meio tem um monte de perninha, que você se perde na hora de contar as perninhas. Joia? Beleza? Então é a tal da frase centopaica. Se você escreve desse jeito, se você começa lá o parágrafo com uma letra maiúscula e termina o parágrafo com um ponto final, eu tenho uma péssima notícia para você. Isso não é um parágrafo. Isso é uma frase de 10 linhas. É uma frase de 15 linhas. E ao fazer uma frase de 15 linhas, você se perde, tomara que não desse jeito, mas parecido com isso aqui. Porque daí é muita vírgula, é muito que, né? É muita remissão truncada, é ambiguidade que vai criando dentro do caminho. Então tem que tomar muito cuidado com essas frases longas demais. O próprio Otton Garcia diz assim, um parágrafo, né, dentro da prosa moderna, um parágrafo tem que ser um tipo parágrafo padrão, como se cada parágrafo fosse um pequeno texto. Quer ver? Eu vou voltar um pouquinho os slides, não costumo fazer isso, mas deixa eu voltar aqui para vocês. Esse aqui, obviamente, nota 0. Deixa eu voltar aqui, ó. Se a gente pegar lá o texto que ficou com nota 5, ó, você consegue perceber que tem uma frase de introdução, que começa em o grande e termina em esse quadro. Tem 2 ou 3 frases de explicação, de desenvolvimento, uma que começa em segundo e termina em falecimentos, a outra que começa em segundo a companhia de tráfico e termina em minutos, e daí tem mais uma frase que é a conclusão do parágrafo. Então, todo o parágrafo é um mini texto. Né? O parágrafo tem introdução, tem 2, 3 frases de desenvolvimento bem pontuadas, com ponto final, e uma frase de conclusão do parágrafo, para só depois você poder abrir um outro parágrafo, né? Um outro núcleo de discussão dentro do texto. Joia? Então, isso aqui é uma estrutura interessante que você tem que se policiar para fazer. Então, pense assim, o teu parágrafo também escrito, se ele tem pelo menos umas 3 frases, uma de introdução, todos os parágrafos. Quando eu falo todos, é todos de verdade, inclusive lá na conclusão. É muito comum você pegar textos que começam muito bem, né? Você tem uma introdução bacana, você tem um desenvolvimento legal, mas daí quando chega na conclusão, parece que o aluno esmorece. Ele chega lá na conclusão, parece que ele desistiu do texto. Tem uns que parecem que desistiu da vida no final do texto, mas parece que desistiu do texto, parece que o texto miou, né? Ali no finalzinho. Então tem que tomar bastante cuidado com todas essas partes do texto. Beleza? Bem, então vamos lá. Dito tudo isso,
Meus caros, minhas caras, vamos então entender o que é esse tal desse texto dissertativo argumentativo do Enem. E como eu falei para vocês, vou trazer as regrinhas, né? Identificar como que esses textos são pensados lá na prova. Então, primeira coisa, a prova está preocupada com 5 competências. Todo mundo já sabe disso? Sim? Joia. Então, são 5 as competências. Isso aqui eu tirei do material que foi disponibilizado agora esse ano pelo INEP, tá? Que era um material que a gente não tinha acesso antes e que esse ano foi disponibilizado, somente os professores corretores tinham acesso a esse material, tá? Então, não muda muita coisa daquilo que a gente já sabe. Qual é a primeira competência? A primeira competência é demonstrar o domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Tá. É comum que você encontre, né, as redações nota 1000. Né? Se você dar uma vasculhada ali na internet, você consegue encontrar essas redações nota 1000 do Enem. Se você der uma lida nessas redações, que ficaram ali com 970, algumas até com 1000 e assim por diante, você vai encontrar nessas redações problemas de língua portuguesa. É possível que uma redação que tirou 1000 no Enem tenha erro de acentuação, erro de pontuação, uma falha ou outra de regência, concordância, é possível, beleza? Porque essa correção, que vocês vão ver nos critérios depois, que ela permite certos erros. E mesmo permitindo certos erros, a pessoa fica com a nota máxima neste critério. É claro que eu não estou dizendo para vocês que vocês podem errar à vontade, não é isso que eu estou dizendo. Né? Estou dizendo, quanto mais você estiver dentro da norma culta, melhor. Mas você não precisa ficar psico, né? Tem gente que fica, meu Deus do céu, meu texto. Não precisa ficar louco com o texto, né? Precisa tomar cuidado, precisa fazer com que ele, né, seja bem desenvolvido, mas você não precisa, né? Tem gente que chega em casa e fala, meu Deus do céu, esqueci de colocar acento história, vou reprovar. Não vai. Né? Então, um errinho ou outro passa. E mesmo assim consegue ficar com a nota máxima. Beleza? Joia? Então, demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Se cuidar, né, para não colocar vícios de linguagem, né, coloquialidades dentro do texto e assim por diante. O seguinte critério, a seguinte competência, seria compreender a proposta de redação, aplicar conceitos de várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. Tá? Então, esse critério ele é bastante abrangente, porque ele trabalha não só com a leitura e com a interpretação, mas com a inter-relação desse texto lido na prova com todo o conhecimento que você adquiriu durante o ensino médio. Tá? Então, o que é uma constante nas provas que a gente vê que são bem pontuadas no Enem? Sempre o aluno vai trazer alguma coisa lá da área da história, da geografia, da sociologia, da filosofia, da literatura, para encorpar a argumentação, que é justamente esse trecho que ele fala ali, aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema. Então, o corretor do Enem, quando percebe que no meio da prova que falava sobre violência, né? Você lembrou da obra O Crioulo, lá da literatura, o corretor ele quase entra em êxtase, fala, nossa, no meio de um negócio ali que era violência na cidade grande, o cara lembrou lá de uma obra do naturalismo, realismo do Brasil, entendeu? No meio ali da prova que falava sobre o assunto X, você lembrou da aula de filosofia, do autor da sociologia e assim, e jogou isso para dentro da prova. Isso faz com que o olho do corretor do Enem brilhe. Ele fala assim, cara, tem um gênio aqui nas minhas mãos. Porque é exatamente isso que todo mundo deveria fazer, mas não é todo mundo que faz. Então, isso aqui é importante, né? Essa aplicação dos conceitos de várias áreas. E dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. Vocês sabem o que é um texto dissertativo, né? Aquele texto mais chato, mais pesado, que precisa de comprovação dos dados que estão, né, dentro do texto. O texto argumentativo é um texto um pouquinho mais solto, não tão assim, mas é um pouquinho mais solto, você consegue trabalhar com uma argumentação menos fundamentada.
Então, aqui você tem que pesar essas duas coisas, né? Trazer pelo menos um argumento que seja um pouquinho mais fácil de ser comprovado, né? Que consiga ser certificado, e um argumento que não precisa ser, pode ser um argumento sobre as coisas do dia a dia, joia? Né? Um argumento mais genérico e assim por diante. Além de trabalhar, né, com a segmentação do texto, né, em introdução, desenvolvimento e conclusão. Isso é importante, né, separar os parágrafos bem separados, separar as frases e assim por diante. Isso que seria o que eles estão chamando de limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. Beleza? Perfeito? A escolha, vocês já ouviram falar em texto indutivo e texto dedutivo, sim ou não? Joia? A escolha no Enem de um texto dedutivo ou indutivo fica a teu critério. Você pode tanto começar de uma ideia geral para ir para a tua ideia específica que vai ser comprovada, ou então você pode começar, né, aquele texto mais padrão, né, mais comum, em que você começa com a ideia principal e depois vai explicando essa ideia principal com os argumentos. Então você pode escolher qualquer um desses caminhos, que a gente tem bons exemplos de provas do Enem, tanto pelo caminho do texto indutivo, quanto pelo caminho do texto dedutivo, que ficaram bem pontuados. Beleza? Tudo bem? Então vamos lá. Terceiro critério, selecionar, relacionar, organizar e interpretar as informações, fatos e opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Então não adianta, você vai precisar dentro do texto, em algum momento, se posicionar. Joia? Se você tem dificuldade para escrever, eu sugiro que você já se posicione de início. Mais fácil. Se posiciona do início e depois busca argumentos para sustentar essa posição. Fica mais sossegado, fica mais tranquilo de você desenvolver todo o resto do texto. Principalmente porque você não pode esquecer de prestar um posicionamento, ter um posicionamento dentro do texto. Joia? Perfeito? Muito bem. Quarto critério, vocês também já conhecem, demonstrar o conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção de argumentação. E aqui, basicamente, esse critério está dizendo de coesão e coerência, joia? E elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos, tá? Gente, aqui na proposta eu já vou trazer para vocês algo que é extremamente importante. Primeiro, isso a gente vai ver também nos critérios daqui a pouquinho. Mas quando a gente fala nessa conclusão, né, não sei como é que vocês trabalham com texto, né, como é que é a relação de vocês com os textos, ainda não conheço os textos de vocês, vocês vão escrever para mim, beleza? Não hoje, mas vocês vão escrever para mim e vou fazer uma correção de um texto padrão Enem de vocês, tá bom? Beleza? Mas assim, tem muita gente que na hora de fazer a intervenção, dá intervenções que não estão relacionadas com os argumentos que foram levantados pelo texto. Eu não consigo entender isso. Vamos pegar um tema qualquer, vou imaginar assim, ó. Vamos imaginar que o tema é a situação das prisões no Brasil. Joia? Né? A falha do sistema penitenciário brasileiro. A grande maioria das vezes, lá no Enem, o tema é um problema social, então fica fácil da gente abordar. Beleza. Então, vamos imaginar que o problema trazido pelo Enem é essa falha do sistema prisional brasileiro. Muito bem. Aí você diz, né, que o sistema brasileiro de prisão precisa mudar porque não ressocializa o preso para devolver ele para a sociedade. E daí você dá dois problemas. Você fala assim, olha, um problema é a justiça que é muito morosa, que é muito vagarosa e que não julga, né, os processos, e a pessoa às vezes até fica mais tempo do que deveria lá na prisão, fazendo com que ela fique mais descontente com a sociedade e com isso ela não volta, né, recuperada para a sociedade. Então, morosidade da justiça. E o segundo, você pode dizer que é o fato das prisões serem superlotadas e com essa superlotação você ter mistura entre presos que têm, né, crimes brandos
com presos que têm crimes mais pesados, né? Um cara que roubou lá um leite para alimentar o filho é preso na mesma cela do cara que é um mega traficante e assim por diante, né? Então se diz que esses são os dois problemas. O cara entra lá para ser recuperado para a sociedade, que é o que diz na Constituição, né? No sistema, né? No nosso Código Penal. Só que daí ele entra lá e aprende a ser mais bandido ainda, beleza? Às vezes até coagido para ser mais bandido ainda, beleza? Aí você faz essa discussão dentro do texto. Aí lá na hora de fazer a intervenção é preciso fazer palestras nas escolas. O que a palestra na escola vai ajudar a melhorar, né, a justiça a ser mais rápida? Nada. O que a palestra na escola vai ajudar nessa organização lá do sistema prisional em que um criminoso, alguém que cometeu um delito, está na mesma cela que o outro que fez um crime muito maior? Essa intervenção tem a ver com a argumentação que você levantou? Não. O cara enrola a corda no próprio pescoço. Ele levanta um argumento e na hora de trazer a intervenção, faz uma intervenção que não tenha nada a ver com o texto que ele mesmo fez. O cara não conseguiu ler o próprio texto na hora de fazer a intervenção. Então isso é extremamente preocupante quando você fala dessa proposta de intervenção aqui, joia? E, claro, sempre respeitando os direitos humanos. Então, isso é um ponto importante quando você pensa na intervenção da tua prova. Outra coisa que você tem que pensar é assim, falei em fazer uma intervenção, o que é uma intervenção? Uma intervenção, o problema está desse jeito, quem é que tem que agir nesse problema? Então, primeira coisa, intervenção. Quem vai fazer a intervenção? Joia? Esse quem que vai agir nesse problema, como que ele vai agir? Então, quem e como? Com quais recursos? Beleza? Tá, então, quem vai agir, como vai agir, com quais recursos? E quanto tempo leva para resolver esse problema? Joia? Então, você precisa responder na intervenção, você precisa dizer isso. Quem é o agente da intervenção? Como ele vai fazer isso? Quais são as ferramentas necessárias para que ele faça isso? E em quanto tempo esse problema vai ser resolvido com essas ferramentas, dessa forma, com esse agente? Beleza? Então, essa visão sistêmica de como funciona a sociedade, né? Não adianta a gente pegar e propor palestra em escola para resolver um problema que dentro do teu próprio texto você disse que é em esferas diferentes, que era lá na questão da justiça, na reorganização do Código Penal e assim por diante. Tudo bem? Tranquilo? Então isso é extremamente importante quando você vai para essa intervenção que o texto do Enem pede. Cada uma dessas competências, em média, porque não são todas as competências, são 5 vezes 40, se você for muito ruim, tem que se esforçar pra caramba para ser muito ruim desse jeito, você fica com pelo menos 200 no Enem. Joia? Nível 2, nota 80, para cada um daqueles critérios. Nível 3, nota 120. Nível 4, nota 160. E nível 5, nota 200. Beleza? Então, é assim que eles dividem a nota. Então, eles olham ali para argumentação. Fala assim, argumentação, nível 5. Nível 5, então, vai ganhar 200 pontos. Aqui na intervenção, nível 3. Não apresentou quem que ia fazer a intervenção, mas a intervenção está de acordo com a... Nível 3, vai ganhar 120 pontos na intervenção. Joia? Você pode fazer o texto do Enem inteiro, sem a intervenção, e mesmo assim ficar com 800. Se todo o resto do teu texto estiver perfeito, não tiver nenhum tipo de problema, e você não fizer a intervenção, você ganha até 800 pontos. Mas daí o resto do texto tem que estar, tipo Machado de Assis na prova, né? Baixou Machado de Assis, escreve lá com perfeição, entendeu? Joia? Então é possível você pontuar, por isso que eu falei para vocês, não é difícil conseguir nota no Enem. Só que você tem que prestar atenção nesses detalhezinhos. Então vamos lá. Vamos ver o que esse material, depois eu posso disponibilizar, eu passo para o professor Jefferson, mas vocês também têm acesso a isso na internet, né? Mas só para facilitar, eu posso passar para o professor Jefferson essas apostilas de correção
Aí vocês podem dissecar essa apostila para cada um dos elementos, está bem explicadinho lá, é bem legal, tá? Então, na competência número 1. Competência número 1, como que você vai ficar com nota 0? Só fica com nota 0 se for assim, ó, demonstrar desconhecimento da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Total desconhecimento. O cara escreveu todas as palavras erradas. Joia? O cara não sabe que tem pontuação, não sabe que tem crase, não sabe que tem regência. Então, para o cara tirar 0 nisso aqui, ele tem que não fazer o texto. Beleza? Joia? Daí ele tira 0, tem que fazer. Como que você vai ficar com 40? Demonstra domínio precário da modalidade escrita formal da língua portuguesa, de forma sistemática, ou seja, não é um erro lá de vez em quando. Sistematicamente. Toda frase tem um erro. Beleza? Joia? De forma sistemática, com diversificados e frequentes desvios gramaticais. Isso é importante dentro do Enem. Se você faz um erro uma vez dentro do texto, eles não consideram que foi erro. Se você faz aquele mesmo erro 2, 3, 4 vezes, aí eles falam, então realmente, então ele não sabe. Então todos os A que precisavam de crase, você não colocou crase. Ele fala assim, o cara não sabe regência, ele não sabe usar a crase. Então ele considera que você errou a crase. Entenderam? Porque acontece, concordam no que acontece? Quando você está lá, você pega, faz o texto. Ontem mesmo eu estava com uma aluna que está se preparando para vestibulares e tal, e daí assim, ela fez o resumo dela, fez o rascunho dela, fez o rascunho, tá, beleza? E daí passou a limpo. Na hora de passar a limpo, ela trocou um elemento conectivo que matou o texto dela, por conta do tipo textual e tal. Então, assim, ela, dentro do texto aqui, ela apresentou uma falha gramatical. E para a prova que ela vai prestar, aquela falha gramatical fez com que o texto dela zerasse. No Enem isso não acontece. No Enem, se você tiver uma frequência do mesmo erro, ele é considerado erro. Beleza? Tranquilo? Joia. Muito bem. Então, se você tiver, vários tipos de erro e com frequência, você fica com nota 40. Joia? E escolha de registro e de convenções escritas. Legal. Como que se fica com 80 nessa categoria? Demonstra domínio insuficiente da modalidade escrita da língua portuguesa, com muitos desvios gramaticais e escolha de registros e de convenções da escrita da língua portuguesa padrão. Joia? Então, assim, tem desvios gramaticais, mas a escolha do vocabulário, a escolha do registro, a escolha vocabular está legal. Então, acaba ficando com 80. Joia? Que é quase metade da nota do quesito. Seguindo. Fica com nota 120. Demonstra domínio mediano da modalidade escrita e da escolha de registros, com alguns desvios gramaticais e de convenções da escrita. Esporádicos os erros. Fica com 160. Se demonstra bom domínio da modalidade escrita formal e a escolha de registro, que seria o registro formal padrão, e poucos desvios gramaticais e de convenções de escrita. E fica com 200, nesse critério, se demonstrar excelente domínio da escrita formal e escolha de registro. E olha só, fica com 200 se houver desvios gramaticais e de convenções da escrita que serão aceitos somente como excepcionalidade e quando não caracterizarem reincidência. Então está no manual do corretor. Se você pegou, porque tem professor que é que nem a nossa professora futura aqui, que ela fala, não, vou tirar nota aqui porque ninguém ganha 100, Tem professor que é assim, que tem aquela gana de falar assim, ninguém faz texto perfeito. Só porque ele não faz, ninguém pode fazer. Então, ninguém faz texto perfeito. Então, vou tirar nota porque, nossa, errou uma crase, inadmissível. Vou tirar nota de você aqui. O Enem não pensa desse jeito. Se durante o teu texto todo está perfeito, cara, você errou uma crase. Às vezes foi falta de atenção. A crase é um risquinho, ele falhou a caneta na hora de você, Foi colocar o ponto, não saiu ali a tinta.
cara não vai tirar nota de você, você vai ficar com 200, apesar desses errinhos que podem aparecer. Joia? Perfeito? Então está no manual, você pode errar, só que tem que ser erro que não seja frequente, não seja reincidente e que seja excepcional. Entenderam isso? Joia? Próxima competência. Vamos lá. Estou no horário, prof? Sim, professor. Tá joia? Nossa, tem tempo ainda. Dá para mais 232 slides aqui. Vai lá. Na competência 2 não tem nota 0. Então, por mais que o cara se esforce muito, ele não vai conseguir zerar nisso aqui. Joia? Nota mínima que alguém pode tirar no Enem. 40. Só vai ficar com 0 se não fizer nada mesmo. Beleza? Então, aqui não tem nota 0. Ele fala da apresentação do assunto tangenciando o tema, demonstra domínio precário do texto dissertativo argumentativo, com traços constantes de outros tipos textuais. Pode parecer doideira, pode ser loucura isso, né? Mas eu já peguei textos, por exemplo, que era para o cara fazer um texto argumentativo, um texto opinativo, e o cara fez uma poesia. E o cara pegou e contou uma historinha dentro do texto. Então tem gente que é meio sem noção mesmo, né? Que chega lá na hora do texto e não sabe o que é um texto dissertativo argumentativo. Né? O que dá muita pena, né? Sinal que o sistema da educação não está funcionando legal para todo mundo. Joia? Então, quem apresenta esse tipo de desvio, entra aqui com nota 40. Legal? Bacana? Para frente. Fica com nota 80. Desenvolve o tema recorrendo à cópia do texto. Então, se copiou, né, partes do texto base, a tua nota vai ficar com 80 aqui. Desenvolveu o tema recorrendo à cópia de trechos do texto dos motivadores, ou apresenta domínio insuficiente do texto dissertativo argumentativo, não atendendo à estrutura com proposição, argumentação e conclusão. Então perceba, só pelo fato de você tá lendo o texto base, resolveu pegar uma ideia do texto base e jogar dentro do teu texto, ao fazer isso você está escolhendo ganhar nota 80 nesse quesito. Você não pode fazer isso. A não ser que você queira ficar com 80. Né? Tem gente que gosta do 80. Então, beleza? Joia? Então, não pode fazer essa cópia. Vai ficar com 120. Desenvolve o tema por meio de argumentação previsível e apresenta domínio mediano do texto dissertativo argumentativo com proposição, argumentação e conclusão. O que é essa argumentação previsível? Quando você está parando para escolher um texto, para escrever um texto, existem duas situações em que ambas são muito ruins. A primeira situação é, não sei nada sobre o tema, não tive leitura sobre esse tema. Essa situação é catastrófica, né? De certa forma, você vai ter que recorrer ao texto base, aí você já sabe que o texto vai ficar um pouquinho truncado. Joia. E a segunda situação, que também é ruim, é quando você sabe muito sobre o tema. Por que é ruim quando você sabe muito sobre o tema? Porque daí você quer escrever tudo e não cabe em 30 linhas. Ou então você fica atropelando, você vai colocar 3, 4 argumentos, onde só cabe o desenvolvimento de um. Então, as duas situações são ruins. Quando você sabe muito, né? Pedir, né, professor Jefferson, né, para qualquer professor, para falar sobre a educação, sobre o que é dar aula. Cara, a gente fica 5 horas falando, se tiver alguém para escutar. Às vezes a gente fala até sozinho sobre isso. Né? Então, se é uma coisa que você domina, você passa o tempo todo falando, fica feliz falando. Né? Alguma coisa que você gosta, um hobby que você tenha, né? Algo que você faz. Né? Você passa a tarde inteira falando sobre aquilo com muita facilidade. No texto é a mesma coisa. No texto, se você tem um tema que você domina, fazer a segmentação, fazer a escolha de quais argumentos são melhores, é mais difícil, pelo menos eu acho, para mim, né, para o Sandro, é mais difícil isso quando você não sabe nada. Porque quando você não sabe nada, você vai, procura, pesquisa e vai tentando organizar. O que ele está chamando aqui de argumentação previsível? Sabe quando você para no texto e pensa nos teus 2 primeiros argumentos? Os 2 primeiros argumentos que vêm à tua cabeça sobre qualquer tema são os argumentos previsíveis. São os argumentos que todo candidato vai apresentar, todo candidato mediano vai apresentar. Né? É comum, dentro das bancas,
quando a gente está dentro das bancas fazendo a correção, é comum você ler um texto, você lê o texto e fala assim, peraí, mas eu já li esse texto antes. A gente fica com essa impressão. Por quê? Porque a gente consegue perceber que a maioria dos candidatos tem mais ou menos o mesmo argumento. Porque a maioria de nós está mais ou menos relacionado aos mesmos meios de comunicação. A informação que chegou para mim pelo WhatsApp chegou para você também. A informação que chegou para mim pela televisão chegou para você também. Então, todos nós temos acesso praticamente às mesmas informações. Então, para você se destacar, essa argumentação não pode ser aquelas duas primeiras que você pensou. As duas primeiras argumentações, as duas primeiras linhas de pensamento que você pensou, descarte. Tente transcender essas duas primeiras linhas de pensamento. Se você conseguir transcender essas duas primeiras linhas de pensamento, se você conseguir fazer relação daquele tema com outras leituras, que você pensa, olha, essa leitura aqui eu sei que ninguém tem. Essa leitura aqui eu tenho, e dificilmente, quando eu falo para os meus colegas sobre esse autor aqui, eles não sabem de quem eu estou falando. Então, consigo usar ele dentro do texto? Consigo. Então, está aqui. Essa leitura, essa argumentação, ela não é previsível. Não é qualquer um que usa. Joia? Perfeito? Muito bem. Vamos para frente. Desenvolve o tema por meio de argumentação consistente e apresenta bom domínio do texto dissertativo argumentativo com proposição, argumentação e conclusão. Estão percebendo que os critérios aqui, eles basicamente empurram você para escrever um texto de pelo menos 3 parágrafos, bem delimitados, um com a proposição, um com a argumentação e um com a conclusão, que é a intervenção do texto. Legal? Vamos seguir. E fica com 200. Quem desenvolve o tema por meio de argumentação consistente a partir de um repertório sociocultural produtivo e apresenta excelente domínio do texto dissertativo argumentativo. Quando o que é não coerente, Outro dia a gente estava trabalhando com algumas redações do pessoal do ensino médio e um dos alunos conseguiu a proeza de utilizar as obras do Marx para defender o capitalismo. Eu quase caí de costa. Como é que você pega, você sabe, quais são as ideias marxistas, como é que você pega as ideias marxistas para defender o mercado livre, o mercado aberto e assim por diante, o liberalismo? Não tem como fazer isso. E o aluno pegou e tentou encaixar, achou chique colocar Marx no meio do texto e usou esse autor para defender um tema que não tinha nada a ver com o autor, que o autor ele rechaça a ideologia do livre mercado. Então perceba, é uma possibilidade. O cara pegou e colocou uma informação, um fato, uma opinião que é incoerente com aquilo que foi colocado, como tema para a prova. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Nota 80. Apresenta informações, fatos e opiniões relacionados com o tema, mas desorganizados ou contraditórios e limitados aos argumentos dos textos motivadores em defesa de um ponto de vista. Aqui é interessante, porque eles estão aferindo o seguinte, vai ficar com 80 quem tiver os mesmos argumentos, não que ele está copiando o texto, ele não foi lá e copiou o texto, copiou letra por letra, mas ele utilizou o mesmo argumento. Então vamos imaginar que no texto base tem um argumento numérico, um levantamento de dados do IBGE, por exemplo. E dentro do teu texto, você também coloca um argumento numérico com outros dados que você decorou, que está lá na tua cabeça, com outros dados também do IBGE. Isso faz com que o teu texto passe para 80 nessa categoria. Porque você utilizou a mesma fonte de dados, não eram os mesmos dados que estavam no texto base, mas você utilizou a mesma fonte de dados e o mesmo tipo de argumentação, que é a fundamentação numérica. Então tem que tomar cuidado com isso. O texto base utilizou fundamentação numérica, então dentro da minha argumentação tem que pensar em outra fundamentação. Entenderam? Então você tem que lidar inclusive com isso a hora que você vai para a leitura do texto base do Enem. Joia? Eu penso sim. Quanto mais texto base tem no Enem, quanto mais texto base tem, pior é escrever. Concordam?
sabendo desse critério aqui, ó, se você tem 4 ou 5 textos base, imagine a quantidade de tipos argumentativos que tem nesses 4 ou 5 textos base. Aí, a hora que você vai escrever, você tem que analisar os textos base e buscar tipos de argumentos diferentes daqueles que estavam nos textos base apresentados. Legal? Joia? Bom, para frente. Fica com 120 nesse quesito. Quem apresenta informações, fatos e opiniões relacionados com o tema, limitados aos argumentos dos textos motivadores, pouco organizados e em defesa de um ponto de vista. Joia? Também ficam com 160. Apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema de forma organizada, com indícios de autoria em defesa de um ponto de vista. O que é esse indícios de autoria? O corretor olha e fala assim, cara, isso aqui eu nunca tinha visto em nenhum outro texto. Né? O candidato aqui, ele está mostrando a própria cara na hora da argumentação. E não simplesmente copiando isso, né, de outros lugares. Beleza? Que é o que dá o caráter argumentativo para o texto dissertativo argumentativo. Legal? E 200. Apresenta informações, fatos e opiniões relacionados com o tema proposto, de forma consistente e organizada, configurando a autoria e em defesa de um ponto de vista. Tranquilo? Joia? Vamos para as 2 últimas? Digam, que ótimo, professor, estou adorando a aula, quero ir para casa. Vamos lá. Nota 0 para competência 4. Palavras e período. Aqui é muito, muito importante, gente, que diz respeito à organização dos parágrafos e à organização das frases dentro dos parágrafos. É organização textual e coesão textual, tá? Vocês conseguem se dar muito bem se vocês tiverem um bom relacionamento com essas técnicas de formatação do texto, tá? Então, vamos lá. Palavras e períodos justapostos e desconexos ao longo do texto, o que demonstra a ausência de articulação. Aquele primeiro textinho que vocês deram nota lá, tinha essa característica aqui. Palavras e períodos justapostos, ó, escreve uma frasezinha, ponto. Outra frasezinha, ponto. Outra frasezinha, ponto. Sem fazer a relação entre uma frase e outra. Joia? Isso dá nota 0 no Enem. Essa justaposição, né, desconexa. O que demonstra a ausência de articulação. Demonstra a ausência de uso de elementos coesivos. Nota 40. Presença rara de elementos coesivos, inter ou intraparágrafos. O que é o elemento coesivo interparágrafos? É quando você relaciona o parágrafo de cima com o parágrafo de baixo. São os progressores textuais, né? O dessa forma, o dessa maneira, o ademais, né? Aqueles elementos coesivos de progressão textual. Eles têm que aparecer, você tem que decorar quais são, decorar alguns, para você poder usar sempre nos teus textos. Eu sugiro que vocês, né, a hora treinando agora pro Enem, que vocês, toda vez que forem escrever, né, para a redação do Enem, tenham uma tabelinha de elementos de coesão do lado, e vão testando esses elementos de coesão dentro do teu texto. Eles têm que aparecer escrito. O corretor de redação de vestibular, do Enem, ele tem uma espécie de radar. Ele bate o olho no texto e ele sabe exatamente onde olhar para ver se tem elementos de coesão. Né? Eu aí com quase 20 anos de estrada fazendo correção, se você me entregar um texto teu, fala assim, professor, veja se o texto está coeso. Eu bato o texto e falo assim, está coeso. Porque saber se o texto está coeso é enxergar os elementos coesivos escritos no texto. E existem locais específicos em que eles têm que aparecer. Entendeu? Então, é possível você bater o olho no texto e falar, não, coeso está. Eu não sei se está coerente, porque eu não li. Mas coeso ele está, porque os elementos de coesão estão explícitos, escritos em lugares estratégicos do texto. A hora que você pega quais são esses elementos e quais são os elementos estratégicos, né, os lugares estratégicos, essa coisa da coesão, você vai embora e o texto rola, beleza? Tá? Presença de elementos
interparágrafos. E existem alguns elementos que são intraparágrafos. Então tem que ter elemento de coesão, ligando um parágrafo no outro, e tem que ter elemento de coesão, remissão textual, elementos conjuncionais, preposicionais, ligando as ideias dentro do parágrafo. Então ele tem que ficar repleto de elementos coesivos. Tanto ligando um parágrafo no outro, quanto ligando as ideias dentro do próprio parágrafo. Beleza? Seguindo. Nota 80. Presença pontual, ou seja, lá de vez em quando aparece um elemento coesivo, joia? Tanto inter quanto intraparagrafal, e ou muitas repetições e muitas inadequações. A repetição, ela é prejudicial, né? Tem certos termos que não tem como, né? Vamos imaginar que, voltando naquele exemplo lá do sistema prisional, não tem muito como você buscar sinônimos, né? É prisão, sistema prisional e cadeia. Prisão, sistema prisional e cadeia. Não tem muito como buscar outros sinônimos. Então, uma ou outra repetição vai acontecer. Você tem que tomar cuidado para isso não ser frequente dentro do texto, né? Percebam que a nota baixa diz respeito a essa frequência do erro, né? Então vamos lá, nota 80 é isso aí. Nota 120, presença regular, ou seja, né, com uma certa constância dos elementos coesivos, remissivos, dentro do parágrafo ou entre parágrafos, tem algumas repetições e tem algumas inadequações. O que eles estão chamando de inadequações aqui? É quando você usa um mas, quando você deveria utilizar um apesar de. Joia? Quando você usa um porquê, quando você deveria ter utilizado um já que. Porque cada um dos elementos coesivos tem um significado próprio, tem um significado forte de reforço da ideia. Joia? Então, por exemplo, um mas, um porém, um contudo, dão ideias contrárias. Um mas, um porém, um contudo dão ideias contrárias. Então, vamos dizer assim, ó, você deveria ter entregue o trabalho hoje, você deveria ter entregue o trabalho ontem, mas eu vou receber hoje. Você entregar o trabalho ontem não é o contrário de eu receber hoje, concordam? Você dever ter entregue ontem não é o contrário de eu receber hoje. O contrário de você entregar ontem é não ter entregue ontem. O contrário de eu receber hoje é eu não receber hoje. Então essas duas frases não podem ser ligadas pelo mas, porque o mas dá ideia contrária. Tem que ser ligada pelo apesar. Apesar de você ter tido entregue o trabalho ontem, né? O dever ter tido entregue o trabalho ontem, eu recebo o trabalho hoje. É uma ideia de concessão, não é uma ideia de oposição. Então, se você não se liga, né, nessa relação, isso você estuda lá na língua portuguesa, né? Orações coordenadas, orações subordinadas, aquela parte que vocês adoram, tenho certeza que vocês adoram. Orações coordenadas, orações subordinadas substantivas, orações subordinadas adjetivas. Tem gente que pega a mão assim, professor, não fala nem o nome, que me dá dor de cabeça. Orações subordinadas adverbiais, que tem uma renca lá de elementos coesivos. É aí que você treina os elementos de coesão e o significado na relação de sentido dentro das frases. As orações subordinadas, hoje, no que diz respeito a Enem e vários outros vestibulares, não serve para você classificar a oração subordinada. Serve para você entender como é que elas funcionam para poder usar no texto. É lá no texto que vai cair as orações subordinadas. Substantivas, adjetivas, adverbiais e as orações coordenadas todas. Beleza? Tudo bem? Então é lá que vocês, né, conseguem entender o que é essas adequações ou inadequações dos elementos de coesão. Seguindo, nota 160, e aqui eles colocam um asterisco, um detalhezinho, né? Presença constante de elementos de coesão, inter e intraparagrafais, poucas repetições e poucas inadequações. Aí ele diz assim, nos elementos coesivos, havendo elemento coesivo do tipo operador argumentativo, entre parágrafos, pelo menos um momento do texto. Então, se pelo menos uma vez você usa um dessa forma,
um ademais para ligar um segundo parágrafo a um terceiro parágrafo argumentativo, só de você colocar isso uma vez, pontualmente, no lugar certo, a tua nota já consegue subir um pouquinho ali para o 160. Beleza? Joia? E daí, 200, quando você tem presença expressiva de elementos coesivos, intraparágrafos, raras ou ausentes repetições e sem inadequação do sentido dos elementos de coesão. Então, assim, reserva para o teu texto pelo menos aí uns 5, 6 elementos de coesão por parágrafo e enche ele de elemento de coesão. Ajuda, inclusive, na coerência do texto, só que tem que usar ele certo, né? Não pode usar o elemento de coesão de qualquer jeito. Beleza? Perfeito? Prontos para a última competência? Sim? Diga assim, amém, professor? Vai lá. Última competência, competência 5, que é a intervenção. Né? Então, vamos lá. Competência 5 diz o seguinte: 0. Não apresenta proposta de intervenção ou apresenta proposta não relacionada ao tema e ao assunto. É isso que eu tinha falado para vocês. Lembra do exemplo lá? Sistema prisional, com todos aqueles problemas, e daí a intervenção, palestra em escola. Quando você faz isso, você recebe 0 na intervenção, porque a tua intervenção não intervém. A tua intervenção não diz respeito ao texto que você mesmo estipulou, que você mesmo, né, escreveu. Joia? Nota 40. Apresenta a proposta de intervenção vaga, precária ou relacionada apenas ao assunto. Então, perceba, a intervenção não tem que ser sobre o texto base. A intervenção não tem que ser sobre o assunto. A intervenção tem que ser sobre os teus argumentos. Se o teu argumento for X e Y, você precisa de 2 intervenções. Uma para o teu argumento X e uma para o teu argumento Y. Você tem que solucionar os 2 problemas que você mesmo levantou dentro do texto. Se você tem problemas interrelacionados, você também pode fazer uma intervenção interrelacionada. Aí você faz uma intervenção só que abranja os 2 problemas que você levantou dentro do texto, ou as 2 argumentações que você levantou dentro do texto. Joia? Quando ele fala da intervenção vaga, é quando ela não apresenta aqueles elementos que eu falei para vocês. Lembram quais são? Quem vai intervir, como vai intervir, com o que vai intervir e em quanto tempo essa intervenção dá resultado. Joia? Então, se você não apresenta esses 4 elementos, fica faltando um desses 4 elementos, você está com uma proposta vaga. Por isso você fala, olha, tem que fazer tal, tem que melhorar, né? A justiça tem que correr mais rápido. Tá bom? Beleza? Eu entendi. Você falou lá que a justiça é muito morosa, é muito vagarosa, então faz sentido. A tua intervenção a justiça tem que ser mais rápida. Legal. Quem que vai fazer isso? Se você não disse, a tua proposta de intervenção está vaga. Beleza? Seguimos. Elabora de forma insuficiente proposta de intervenção relacionada ao tema ou não articulada com a discussão desenvolvida no texto. De volta. É mais um critério que fala, se não tiver relacionado com aquele argumento que você levantou, não sei se vale muita coisa, né? Se você fez isso de forma insuficiente, não sei se vale muito ponto não. 120. Elabora de forma mediana a proposta de intervenção relacionada ao tema e articulada à discussão. Então, está articulada a discussão, mas faltam alguns elementos para a proposta. 160. Elabora bem a proposta, diz quem, diz como, diz, né, o que vai precisar, em quanto tempo, relacionada ao tema e articulada à discussão desenvolvida no texto. Joia. E fica com 200. Se elabora muito bem a proposta, né, não deixa nada vago dentro da proposta, detalha a proposta, né, com o interventor, com a forma como a coisa vai acontecer, está relacionada ao tema e está relacionada à discussão desenvolvida dentro do texto. Né? Então, percebam que a proposta não é simplesmente dizer o que dá para fazer. A proposta ela tem que estar extremamente, né, linkada, costurada com todos os elementos que você levantou dentro da tua argumentação, né, das suas exemplificações e assim por diante. Beleza? Tranquilo? Muito bem.
Fora esses elementos, que são os elementos, né, da correção, né, que todo corretor do Enem recebe esse formulário com esses critérios, com esses parâmetros, a gente não pode esquecer daquela coisa que é normal para qualquer texto, né, do que é um texto opinativo, um texto dissertativo. Apesar do Enem aceitar pessoalidade, o que é pessoalidade dentro do texto? É quando você coloca um nós, um podemos, um devemos, né? Devemos estar atento ao problema da pornografia infantil na internet, não sei o quê. Beleza, joia. Então, se você coloca um devemos, você está colocando o texto em primeira pessoa do plural. Isso é um erro grave no Enem? Não. Texto que já chegou a 1000 tem pessoalidade, tá? Mas é mais seguro, principalmente por conta do texto ter padrão dissertativo, é mais seguro que a maior parte do teu texto seja impessoal. Porque o que acontece quando eu começo a colocar muito nós dentro do texto? A gente tem uma tendência de pessoalizar o texto. Dá a impressão que aquilo lá é só a tua opinião e não são argumentos que podem sustentar uma causa independentemente de você achar aquilo. Entende? Então, ao utilizar muito nós, nosso, devemos, podemos, dá a impressão, isso com frequência, né? Essa frequência desse uso dá a impressão ali que você está no achismo e não na fundamentação. Então, tomem cuidado, né? Tentem utilizar mais frequentemente impessoalidade do que pessoalidade. Respostas às instruções, né? Acho que já ficou isso bem claro, né? Quando eu falo respostas às instruções, não é só as instruções da prova, o comando da prova. Todas essas instruções que a gente acabou de ver, né? Responder a elas. Olha, a hora que você terminou o teu texto, na competência 1, quanto que eu ganharia de nota aqui? Fazer uma visão reflexiva da própria prova para você poder chegar, né, mais ou menos naquilo que você quer como nível de prova para você. Joia? Utilizem o máximo de linhas. Vocês sabem que tem um limite mínimo, né? Você não pode escrever menos de 7 linhas no Enem. Se você escrever menos de 7 linhas, você já zera automaticamente. Joia? Existem alguns estudos que mostram que alunos que não escrevem o total de linhas têm nota mais baixa, né? Comparativamente e estatisticamente falando. O aluno que não chega no máximo de linhas do Enem, sempre tem algum tipo de perda. Joia? Porque se a prova foi pensada para 30 linhas, se você fizer só 20, o corretor vai ficar sentindo falta de argumentação. Né? Porque ele tem outros textos para comparar, que nem a gente já viu hoje, né? Se você tem outros textos para comparar, você recebeu um texto de 15 linhas e outro com 30, se os dois estiverem bem escritos, o com 30 ganha mais nota, porque mostrou para o corretor mais competências. Faz sentido isso para vocês? Então, se você pegou e escreveu lá das 30 linhas, escreveu 30, 35, você escreveu só 20, você está deixando espaço em branco que poderia ser utilizado para mostrar todas essas competências que o corretor quer. Faz sentido para vocês? Joia? Beleza? Norma culta, chegar ao máximo possível, né, da norma culta padrão, formal, é ela que rege toda a tua prova, né, tentar deixar de lado coloquialismos, né, sensos comuns e assim por diante, e evitar frases muito longas. Quando eu falo evitar frases muito longas, eu estou falando, obviamente, que você não vai fazer frases curtinhas, que nem aqueles textos que você fazia quando você estava lá na primeira série, né? Vovô viu a uva, né? A vovó viu o vovô. Então, você não vai fazer frases curtinhas, né? Só sujeito, predicado e conclusão. Prefiram períodos compostos. Se você colocar períodos compostos por coordenação, tá legal. De preferência, períodos compostos por subordinação. Porque ao colocar elementos, né, períodos compostos por subordinação, os elementos coesivos obrigatoriamente vão ter que aparecer, né? A não ser que se use orações reduzidas, né? Daí não aparece o elemento de coesão. Mas orações desenvolvidas dentro de períodos compostos por subordinação é o que faz com que o teu texto fique
fique recheado com esses elementos que tanto estão ligando o texto, quanto estão reforçando os efeitos de sentido. Legal? Bacana? Então, tentar usar frases curtas, mas não tão curtas assim. Uma frase ali, né, à mão, uma frase de uma linha, 2, 3 linhas, começou a passar de 3 linhas a frase, comece a desconfiar de que ela está ficando com muita informação dentro da mesma frase. E daí já está na hora de criar uma nova frase para desenvolver o resto da ideia. Tudo bem? Isso é treino.